Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos. É motivo de grande alegria e de grande satisfação estarmos nesta casa de Francisco de Assis, celeiro de luz e palco de atuação de grandes companheiros que mourejam na área da educação evangélica, na área da educação moral e ética que a doutrina nos propõe. E nós salientamos que a nossa palestra, que a nossa conversa desta noite girará em torno da caridade fraternal. E falando em caridade, em devotamento, nós não podemos esquecer do trabalho e do auxílio que pessoalmente temos recebido da casa de Francisco de Assis e a USE. Nós devemos a companheiros como João Paulo, a Valquíria, a Isildinha, o seu Dorival e a tantos outros que aqui não estão e que também nos auxiliaram, a gratidão do amparo e do auxílio no movimento em que nos propomos, que é da unificação, através da USE, reformulando, refazendo caminhos, preparando para companheiros que melhores preparados que nós possam no futuro vir e dar um direcionamento a esse movimento tão grandioso e maravilhoso quanto o de São José do Rio Preto. Então fica aí o nosso agradecimento para a casa. Quando o anjo servidor, em trabalho inadiável, alcançou o pátio repousante, onde se aglomeravam desencarnados diversos, olhou de relance para ver se descobria alguém que com ele cooperasse na tarefa que o deslocava do céu. Necessitava de companheiro recém-vindo da terra, e aproximando-se das almas recentemente desembarcadas no além, procurou lesto, entre elas, o colaborador nas condições desejadas. Explicou os seus objetivos em poucas palavras e dirigiu-se o cavalheiro de semblante grave, perguntando: Irmão, quais são os teus planos? Estou aguardando a minha entrada no banquete divino, redarguiu o interpelado sem cerimônia. Fui católico, apostólico romano. Servi a diversas congregações. Jamais perdi a Santa Missa. Confessava-me regularmente. Recebi centenas de vezes a sagrada partícula, extasiado e feliz. Respeitei os sacerdotes e beijei reverente o anel dos meus pastores. Distribuí esmolas pela conferência a que me filiara. Honrei a memória dos santos com dilatadas penitências. Fixou o horizonte distanciado e persignou-se, rematando: Louvado seja o Senhor que me salvou pelo mistério do Santíssimo Sacramento. Entrarei contrito na corte celeste. Aleluia, aleluia. O emissário do mais alto aprovou com um gesto silencioso e passou adiante. Pousando a atenção noutro recém-desencarnado, indagou: Amigo, que esperas por tua vez? Eu? Suspirou. Busco a herança de Deus. Vivi na religião reformada, guardei a fé acima de tudo, nunca faltei aos meus cultos. Fiz a leitura diária da Bíblia enquanto estive na terra e defendi os ideais evangélicos ardorosamente. Fui um combatente de Cristo, condenando-lhe os inimigos. Contava com a remuneração de meu serviço no juízo final. No entanto, reconheço hoje que a minha glória pode ser apressada. Habitarei à direita de meu Senhor para sempre. O anjo fez sinal de aprovação e passou a um terceiro. Que aguardas, irmão? Perguntou ele. Radiante, o novo interlocutor observou. Fui espiritista,
Fui espírita. Preparo-me gostosamente para a jornada em demanda dos mundos felizes. Doutrinei os espíritos das trevas, pratiquei a caridade em todos os setores, fui simples e paciente. Em tempo algum estive ausente das minhas sessões. Cultivei a pregação sistemática dos princípios que abracei em nome de Deus. Confiei-me invariavelmente aos bons espíritos. Agora, como é natural, entrarei na posse dos meus bens eternos. O missionário evangélico aprovou igualmente e auscultou o seguinte: que projeto traçastes, amigo? Inquiriu atencioso. Eu? Gaguejou o companheiro a quem se dirigira. Para exprimir-me com verdade, nem eu mesmo compreendo a minha presença entre os justos e piedosos. Fui trazido a este recinto constrangidamente. Fui ateu, por infelicidade minha. Não admiti a sobrevivência da alma. Não sei, francamente, se cheguei a praticar algum bem no mundo. Apenas busquei sempre a execução dos meus deveres de humanidade. Atendendo às diretrizes da reta consciência, procurei levantar os fracos e os abatidos e proporcionar ensejos de aprendizado e serviço a ignorantes e ociosos, como se fizesse a mim mesmo, sem nenhum propósito de ser recompensado na paisagem que me surpreende. Tantos sofredores, porém, encontrei no mundo, no caminho terrestre, e tanto trabalho vi no planeta, aguardando braços fortes e generosos, que, sabendo hoje da existência de uma justiça misericordiosa e infalível do céu, muito me envergonho da descrença que adotei na terra, embora procurasse lutar para ser um homem digno, e se me fosse concedido formar algum projeto, meu amigo, devo assegurar que meu único desejo é regressar à terra e cooperar mais ativamente na felicidade dos nossos semelhantes. Com surpresa, o anjo abraçou e convidou a seguir, esclarecendo: sim, vamos. Todos os que permanecem nesse átrio de repouso merecem a bênção divina. O católico, o reformista, o espiritista e o incrédulo, suscetíveis de serem erguidos até aqui, foram homens de elevada expressão na melhoria do mundo. Todavia, para servir imediatamente ao meu lado, prefiro o irmão que não tenha o pensamento prisioneiro do salário celestial. Preciso de um cooperador liberado das complicações de pagamento. A conta prévia costuma dificultar o trabalho. E sem mais delonga, desceu em companhia do ex-materialista a fim de atender a serviço urgente na terra. Essa história, este conto, ele se encontra num dos primeiros livros do Chico, que é Luz Acima, psicografia do Chico, ditado pelo irmão X, a lição número 6. E ele nos fala do irmão ajudador. E nós vemos e percebemos que ele trata aqui, como nós estamos nos propondo, a caridade. Mas é interessante que eles estão todos numa situação privilegiada, numa situação muito boa, fruto do trabalho, do estudo e do esforço de cada um deles enquanto no mundo, conseguindo ganhos a nível pessoal e colaborando também ao mundo. Mas é interessante que esse anjo servidor, ajudador, ele vem justamente naquele lugar, naquele local, porque ele sabia que ali ele encontraria companheiros em condição de ajudar e de auxiliar. Eram companheiros preparados e munidos de uma folha de serviço que os gabaritava, que os capacitava para o empreendimento a que ele se propunha. E ele vai no católico,
vai no reformista, e a gente vai vendo, e nós que somos espíritas vamos olhando, olha aí, ó, o católico. Aí a gente vê, olha o reformista, olha as igrejas reformadas. De repente a gente cai, ou espiritista. E no mesmo nível, no mesmo patamar dos outros. E no entanto, a surpresa nossa vem em ser o elemento escolhido em condições de servir imediatamente justamente aquele que se dizia ateu. E só para nós recordarmos que no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Céu e Inferno, nós vamos ver colocações de Kardec e elucidações dos Espíritos dizendo que cada um de nós, no mundo espiritual após a morte física, entre aspas, a cessação da vida orgânica, biológica, e o desligamento, que é o desencarne, ele é variável. Nós vamos ver entidades nas obras do André Luiz, naquela coletânea de livros que começa em Nosso Lar e vai até E a Vida Continua, relatos que vêm ilustrar aquilo que nós estudamos, né, no Céu e Inferno, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, que é muito variável o tempo de despertamento de cada um de nós, que compomos esta humanidade encarnada e desencarnada, no momento do nosso desencarne. Desde os trabalhos, desde os pensamentos, desde as afinidades, dos projetos de vida que nós fazemos, até a fé, a confiança e o preparo no momento. Porque nem sempre o trabalho e o conhecimento e a dedicação nos dão o preparo. Depois eu vou falar do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos ver que os companheiros estão vindo no orbe para socorrer companheiros em passagem de desligamento, e cada um deles com dificuldades. E o espírita, inclusive, lá é um dos que tem mais dificuldades. Então, o fato de eu ter conhecimento, de eu ter a informação, de eu ter trabalho, e às vezes não estar preparado, não ter a confiança, a fé, a aceitação, o desligamento, porque muitas vezes nós temos a informação, mas nós não trabalhamos esta informação, nós não introjetamos essa informação. E o introjetar é todo um trabalho íntimo, interno, que nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente, ouvir o mundo de uma forma diferente. Não é por outra razão, nem por outro motivo que nós vamos ver no Evangelho de Jesus, ele sempre curando cegos e surdos. Porque quando se conhecia Jesus, quando entrava-se e entra-se em contato com os seus ensinos, e o aceitamos de fato em nosso coração, nós passamos a ver e ouvir de uma forma diferenciada. Então, é esse trabalho interno que cada um de nós elabora no correr dos anos. E nós conversávamos sentados com o seu Dorival, que os anos, que a experiência vai nos formatando, vai nos trabalhando, de forma que o conhecimento passa por nós com outra cor, com outro sabor, com outra densidade. E é esse passar, e é esse envolver, é esse digerir, e é esse trabalhar que nos faz colocar em prática esses ensinamentos. Porque esses ensinamentos que o Evangelho, que a doutrina nos traz, não são para bonito. Nós estamos aqui nas terças-feiras, ou nos dias dedicados ao estudo, e a gente vem, entra, eu sou espírita, via isso mesmo. Mas eu vou trabalhar esses ensinamentos e esses conhecimentos no momento em que eu me defronto com dores, com dificuldades, com problemas. Quer de ordem familiar, profissional, na rua, aonde quer que estejamos. É aí que a gente passa a trabalhar, a gente passa a elaborar. E é uma luta doída. É uma luta difícil. É um sofrimento muito grande para cada um de nós. E nos matando aquele homem velho, para que ressurja, para que nasça um novo homem. E não é por outra razão que nós vamos ver em Torres Pastorino e outros companheiros a explicação de por que do filho contra o pai, da mãe contra o filho, que ele traz a espada, ele traz a guerra, ele não traz a paz.
Porque quando nós conhecemos Jesus, e notadamente na doutrina, nós vamos vendo as regalias, as benesses que nós arregimentamos em nosso benefício, as nossas inclinações, os nossos desejos, né? Então, e é difícil você trabalhar certas inclinações, certos posicionamentos que a gente reconhece que não são evangélicos, que não são doutrinários, que não são o melhor para nós. E entre o querer e o fazer tem uma diferença bastante grande. Aliás, diga-se de passagem que nós temos estudado que os capelinos eram portadores de um conhecimento científico, de um preparo muito grande. Apenas não estavam e não se propuseram a pôr em prática esse conhecimento. De tal forma que os pensamentos, os sentimentos e a postura dele já não se adequava mais àquele mundo que passava da condição de expiações e provas para um mundo de regeneração. Tal o que acontece conosco hoje. Segundo os Espíritos, nós somos portadores de informação. Nós vamos ver 2013 de Jesus, do Evangelho, do Novo Testamento. Mais ou menos 4.500 para trás, Velho Testamento. E nós já povoamos diversos dos continentes, diversos países, aquilatando cultura, conhecimento e compreensão. O que nos falta hoje é a aplicação desse conhecimento. Então, por isso nós vamos ver que, inclusive, em termos de caridade, não carecemos de formação acadêmica, de saúde, de conhecimento, de posição social, não. Aonde quer que estejamos, sejam quais as circunstâncias em que nos encontremos, cada um de nós temos a possibilidade de sermos útil, de servir, de ajudar e de amparar. Mas para que isso aconteça, o primeiro a ser auxiliado somos nós mesmos. Na implementação desses valores, desta compreensão, desse entendimento, que nos faz palmilhar, né, andar na jornada, no caminho que Jesus nos aponta. Então, nós aquilatamos esta moeda, esses valores primeiros, para que depois nós possamos distribuí-lo, na medida das nossas possibilidades. Então, nós vamos aprendendo, nós vamos vendo. E esses conhecimentos, eles estão aí natos. E quando nós vemos aqui desse anjo buscando esses companheiros, todos eles tinham condições. Todos eles eram capazes. Mas, no entanto, o que a gente vê o diferencial do dito ateu é que esse não mercadejou. E a gente tem muito disso, né? A gente tem muito, nós nos fragamos, infelizmente, temos visto em segmentos de companheiros, seja de ordem social ou religiosa, mercadejando a fé, mercadejando o Evangelho. E nós, às vezes, ficamos assim apavorados. Mas o que é isso? Como é que em pleno século XXI pode acontecer uma coisa dessas? Mas muitas vezes nós vamos identificar conosco mesmo esse mercadejar, esse negociar. A gente pensa porque ser portador do conhecimento espírita, nós nos frequentarmos a casa, nos propormos a trabalho de assistência e de amparo, isso poderia nos afastar de sofrimentos, de doenças, de dificuldades, de ditos determinados fracassos, segundo o mundo. Né? E a gente às vezes se revolta, mas eu faço tanto, eu me preparo tanto, mas justamente, segundo a doutrina, justamente, quando nós temos já o conhecimento e o entendimento, temos condições de ombrear condições, circunstâncias que não seriam mais para determinadas pessoas. Nós aprendemos, colocamos em prática, bom para nós, na nossa senda evolutiva. E não são as nossas palavras que marcam e que pregam, mas a nossa postura, o nosso comportamento frente a eles, dentro da família, junto ao meio, dentro da casa religiosa. Né? É o exercício desses valores maiores, como nós vamos trabalhar, quando vê o perdão, a indulgência, né? A tolerância e a paciência, é que efetivamente vão trabalhar em mim esses elementos. E é interessante que nós vamos ver no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá o título, Fora da caridade não há salvação,
o Kardec falando desse aspecto, relatando. Nós normalmente começamos pela caridade exterior, começamos por aí, e é muito bom, num certo nível, porque a gente começa a exercitar esses valores, a empregar o nosso tempo, os nossos bens, os nossos recursos, direcionando no bem. Mas num segundo momento nós somos conclamados não a uma caridade exterior, mas a caridade interior, interna. É aquela que eu dou de mim. Eu não dou do que me sobra, do que eu tenho à disposição. Eu dou de mim. Eu dou de mim. Então é aí que entram os valores da tolerância, da paciência, não é? Da humildade para aqueles que estão à nossa volta. Então esse num segundo momento. Naturalmente, aquilatando os valores maiores que a doutrina e o Evangelho nos trazem, laborando, trabalhando, lapidando essa pedra bruta de que somos, no caminho daquela pedra maravilhosa, nós passamos aí sim a ver e enxergar de modo diferente. E aí nós voltamos naturalmente à caridade exterior de novo. Porque aí eu faço um círculo 360 num outro ponto, mas numa outra altura. Eu dou de mim e naturalmente se espelha aí essa caridade material. E essa caridade exterior serão algo natural, fluirão da nossa personalidade, da nossa condição. E isso é muito interessante. Nós vamos ver lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Fora da Caridade Não Há Salvação, uma passagem de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. E se nós bem recordamos, é naquela passagem em que é relatado pelo evangelista Lucas, que um doutor da lei na Assembleia levanta para o tentar e pergunta o que era necessário, o que era preciso para herdar o reino dos céus, o reino de Deus. E aí, logicamente, eram doutores da lei, conhecedores profundos da Torá, né, e das interpretações da Torá, do Mishnah e Talmud, que são comentários em hebraico lá que tratam do assunto. Então eles faziam a pergunta para pegar. E Jesus, logicamente, com preparo e verificando qual era a real intenção do doutor da lei, devolve a pergunta para ele: como lês? Como está escrito na lei? Ele voltou, ele não abriu o leque, ele fecha a questão. Não perguntou o que ele pensava, como ele entendia, ele perguntou como você lê. Como lês a lei? Como está na Torá? E aí ele responde que aquela resposta grande, que resumida é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Então é essa. Aí Jesus diz assim: faze isso e herdarás. Mas ele não ficou satisfeito. E ele volta de novo à luta, né? Amar o seu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí ele pergunta: mas, Senhor, quem é o meu próximo? E aí então que ele passa de novo a não responder, ele vai na prática. E ele conta a história, conta aquela historinha que nós conhecemos, né? Que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E ao meio do caminho ele foi tomado por ladrões que o roubaram e o deixaram semimorto, seminu, semimorto. E aí ele diz: um sacerdote passava por ali, viu e passou de largo. Passava também ainda por aquele caminho um levita, que viu e seguiu em frente. E aí ele prossegue. Passava por ali mais tarde, passava por ali também quem? Um samaritano. E o samaritano viu, chegou-se a ele, tomou-se de íntima, conforme a tradução, não é? De íntima compaixão. Tomou do seu vinagre, tomou do seu azeite, passou nas feridas, enfaixou-as e levou à estalagem. Chegando na estalagem, acomodou. No dia posterior, ficou ainda, hein? No dia posterior ele dá 2 denários
ao estalajadeiro e diz que se algo mais ele gastasse com aquele homem, na volta ele acertaria o restante. Aí Jesus para e pergunta de novo para o doutor da lei: quem você acha que foi o próximo deste homem? E aí ele ficou numa sinuca de bico, né? Passou o sacerdote, passou o levita, logo o samaritano. E o samaritano, eles eram detestados, eles eram odiados tanto quanto os pagãos, né? Tanto a Samaria ficava entre a Galiléia e a Judéia, e Israel sofreu várias incursões e foram até levados, e deles a Samaria foi a que teve uma maior miscigenação, uma maior mistura, e tinha os problemas deles lá, inclusive tinha até um templo na Samaria. E ele não disse, ele falou assim: aquele que agiu de misericórdia para com ele. Ele não falou samaritano, ele falou aquele que agiu de misericórdia para com ele. Então, e aí Jesus arremata: fazer isso também e herdarás o reino dos céus. E ele ficou, né? Ele que pretendia levar a conversação para um outro direcionamento, ficou, né? Sentiu-se ali derrotado. Então é interessante a gente ver isso, porque o sacerdote de ofício era quem ensinava a Torá, é quem buscava os regulamentos, as regras do povo judeu, quem conclamava o povo a um posicionamento, né, religioso, cumpridor, né, que falava das leis de Deus e que buscava que o povo de Deus seguisse. Naturalmente, na Torá, o primeiro mandamento é de amor. No entanto, a gente viu que passou de largo. O segundo é o levita, que ajudava nas cerimônias, né, que da tribo de Levi, dos levitas, da tribo de Levi, que também contribuíam junto com os sacerdotes nas cerimônias, no templo e tal. Então, de ofício, também deveriam, no nosso entendimento, ser aqueles que pudessem auxiliar e amparar. E é nesse raciocínio que às vezes nós, os espíritas, nós, os religiosos, sejamos de quais forem as denominações, temos esse aspecto também. Porque a gente já tem um coeficiente de entendimento, de compreensão. Nós já devemos e temos que olhar a vida e as pessoas e os companheiros com outro olhar. Ouvir, sentir. Nós somos convidados a perceber isso de uma outra forma. E eu digo pessoalmente, porque volta e meia a gente se pega, mas será que essa foi a conduta adequada? Será que essa é a conduta de um cristão? Será que essa é a conduta de espírito? E a gente vai, e é nessas reflexões do dia a dia, de momento a momento, que nós vamos chegando. Eles tinham, no ensino de Jesus, a obrigatoriedade, e no entanto, quem age é justamente o samaritano. E é interessante que Jesus coloca lá na passagem um homem. Ele não define se era rico, se era pobre, se era judeu, se era galileu, se era samaritano. E no momento não dava nem para definir, porque não sabendo, se ele tivesse com a roupa, poderia ver pela vestimenta, você define, né, a posição, quem, a nacionalidade. Se falasse também. Quer dizer que ele fez de coração, sem saber que tribo, que raça, que nação, qual a condição social, qual a situação daquele cidadão. Quer dizer que mostra para a gente que o desejo é a caridade, a fraternidade é a misericórdia, é o mover-se da íntima compaixão. E é esse sentimento que nós estamos sendo convocados. E a gente faz um paralelo, porque às vezes a gente acha que o fato de nós nos nutrirmos dos conhecimentos, dos ensinamentos, que são muito importantes, sim. Segundo o Livro dos Espíritos, a instrução é a primeira asa. É a primeira asa que nos conduz. A segunda é a aplicação, que é o amor e a misericórdia, que é a segunda asa que nos levarão. São duas as asas que nos levam ao progresso, à subida, não é? A primeira é o conhecimento, porque o conhecimento é que formata, é que trabalha a nossa consciência. Então eu posso não atender a minha consciência, mas eu sei. E aí é que entra o X da questão. Nem sempre a gente faz
aquilo que a nossa consciência manda. Nem acabamos adotando uma atitude que não é adequada, não é assim, não fala isso, não diz aquilo. Se nós ouvíssemos, se nós andássemos a par e passo com a nossa consciência, muitas dores, muitos sofrimentos, muitos desenganos, nós pouparíamos, né? Nós evitaríamos. Então é nesse aspecto, então de pensar, de amparar. E nós vamos ver então que no anjo perseguidor, aqui do anjo servidor, anjo ajudador, não foi nem o reformista, não foi nem o católico, nem o reformista, nem o espírita, o ateu. Nós vamos ver que aqui, na parábola do Lucas, nós vamos ver que, do bom samaritano, conforme a tradução, nós vamos ver que passa de largo o sacerdote, passa reto o levita, e no entanto o samaritano que é quem ajuda. Esses aspectos servem para nós, para nos exercitar justamente essa humildade, esta simplicidade. A gente complica muito às vezes a vida. Normalmente nós complicamos tudo. Os espíritos, aliás, a gente vai ver do Emmanuel, gosta da leitura do Emmanuel, e a gente lê comentários de companheiros que os espíritos superiores, eles dizem muito em poucas palavras, eles falam pouco, eles dizem pouco, eles são simples. A gente às vezes pensa que palavras bonitas, palavras elaboradas, pensamentos extensos, não. E a vida, e a gente é assim não só no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso escrever, mas na nossa vida. A gente complica muito, as coisas são simples. Nós nos esquecemos de que tudo o que nos é dado, que nos é colocado às mãos no presente momento, são dádivas celestes, são dádivas da misericórdia, que nós somos o mordomo infiel. E lá no Evangelho fala que se fosse levar a cabo certinho, nós não mereceríamos o corpo que temos, a saúde que temos, termos famílias, filhos, o emprego, não. Porque na parábola do mordomo infiel, o Senhor vai botar ele para a rua, ele pega e vai lá e chama o pessoal e começa a diminuir a dívida de cada um deles. Aí o Senhor sabe aquilo e elogia. E é Jesus quem conta isso. E o Senhor acha bacana. E Jesus nos conclama a essa postura. Então é interessante que todos nós somos mordomos infiéis. Quando é que nós damos desconto na dívida? Bom, o Senhor é o mesmo, daqueles que devem o nosso. O Senhor era o mesmo, do mordomo e dos devedores. Então, nós somos os mordomos. Na passagem de Jesus, nós somos os mordomos. Mas todos nós somos devedores frente à misericórdia divina, porque nós estamos no mundo de expiações e provas. Nós ainda não encontramos, não estamos nem nos mundos de regeneração, muito menos de felizes. Diz que se nós formos buscar no nosso mapa lá, os nossos erros, os nossos desenganos, lá a coluna é muito grande, em detrimento do que de bom e de bem nós fizemos. Estamos melhorando muito, e é esse o nosso esforço. E não nos esqueçamos de que o amor cobre a multidão dos pecados. Na hora que nós nos aplicamos ao bem, é um ganho e tanto. Então, lá na passagem fala assim, que nós deveríamos fazer o mesmo, né, de distribuir. Mas aí, como é que eu vou dar desconto na conta que os nossos irmãos devem para os outros? Em coisa simples. É uma palavra de consolo, é um amparo, é um auxílio, é a companhia, é uma visita, é um auxílio naquilo que nos é possível ao companheiro. Na medida que nós fazemos isso, nós estamos minorando a dor dele, minorando a dificuldade. Então nós estamos dando abatimento na conta dele para com a justiça, para com a misericórdia. Então é nesse aspecto. Então nós vamos ver que a vida é muito simples, que as coisas são muito simples. A gente quer, mas, se, entretanto, porém, lembra, e se, nós complicamos. A vida é rápida, é célere. Nós estamos aqui a questão de 30 minutos. A vida passou. Nós não voltamos mais para trás. Nós não voltamos. Não retrogradamos, não.
A vida continua. Nós ficamos muito presos ao passado e ao futuro, e o momento é agora. De trabalho, de doação, de implementação desses recursos que a misericórdia nos colocou. Então, nós vamos ver que nessas duas passagens é esse ensinamento. Nem sempre o preparo, nem sempre o condicionamento quer dizer que nós façamos, que nós venhamos a frutificar, né? Nem sempre. Senão somos aquela árvore bonita, florida, cheia de conhecimento, cheia de recursos, mas sem frutificar. E Jesus dá muito exemplo disso, e as árvores dentro do Novo Testamento, do Velho Testamento, é justamente com árvores. E então eu falava com o nosso amigo João Paulo, que certa ocasião eu estava lá no Kardec, ele estava fazendo a palestra lá e ele falou dessa questão. E nós vamos finalizando aqui com a questão 886 do Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui. É o famoso BIP. (886). Ela está na Lei de Justiça, olha, Lei de Justiça, Amor e Caridade, no livro 3, capítulo 12. O subtítulo é Caridade e Amor ao Próximo. E aí o Kardec faz uma pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha que pergunta bacana, olha. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, ser bom. Indulgência para com as imperfeições alheias. E a gente não tolera, né? A gente não tolera, um fala demais, o outro não sei o quê. Indulgência, e dizem os espíritos, e a gente tem aprendido com a psicologia pessoal, que diz que aquilo que nós temos, daquilo que nós somos acometidos é o que mais nos incomoda no semelhante, no nosso próximo. Então, indulgência para com as imperfeições alheias é um bom exercício. Não é um trabalho, não requer da gente. E perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o famoso BIP. E o Kardec ainda faz um comentáriozinho a respeito disso. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. Amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange a todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E para finalizar a nossa fala da noite, nós temos uma mensagenzinha aqui de Emmanuel que fala assim: todos nós vivemos muitas vezes qual se fôssemos sós. Dizemos meu problema, chamamos minha prova. Muito raro pensamos na dor do que nos cercam. Não te esqueça que os outros são igualmente humanos. Esse sofre, outro luta, outro pede socorro, ama e serve. Nós todos somos filhos de Deus. Emmanuel. Que a paz e a bênção de Jesus
nos envolvam a todos. Muito obrigado.